Tempos atrás, numa aula da graduação, uma aluna me questionou sobre a veracidade do texto bíblico e os primeiros evangelhos. Eu lembro que até o afresco da Santa Ceia, aquele pintado pelo Leonardo da Vinci no final do século XV, ela usou como prova empírica do seu argumento. Daí eu tive que explicar para ela que a Bíblia, na verdade, não passava de um texto escrito e reescrito de forma livre, coletiva, com pouquíssimo controle pela igreja por um largo tempo. Até o século III, os cristãos eram livres para seguir o evangelho que eles quisessem. Mas essa liberdade, claro, gerava uma enorme confusão na igreja e entre os fiéis. Foi aí, então, que o imperador romano Constantino, em 325, convocou uma reunião em Niceia, no que é a Turquia de hoje, e determinou que, a partir daquela data, somente seriam aceitos os evangelhos de Lucas, Mateus, Marcos e João. Os demais evangelhos, o imperador Constantino determinou que fossem queimados e que os seus seguidores fossem presos, perseguidos como hereges. Ele pegou, na verdade, esses quatro, porque esses quatro contavam uma história edulcorada, de água com açúcar da vida de Cristo, né? Cada um tinha um enredo diferente, mas era a mesma coisa. No Evangelho segundo Jesus Cristo, nesse livro aqui, o Saramago extrai dos evangelhos de Filipe, de Tomé, de Pedro e de Madalena, que apresentam um Jesus muito próximo do homem, muito mais humano e muito mais mundano, elementos incríveis. Depois disso, a Bíblia foi copiada de mão em mão por mais de 1000 anos, até que ela ganhou a forma que nós conhecemos hoje. Imagino a gente sendo um religioso lá pelo século VIII e precisar de uma Bíblia. Faz um xerox, baixa o PDF, compra o e-book na Amazon para ler no Kindle? Ora, claro que não, né? Esse foi o trabalho dos monges copistas durante toda a Idade Média. Eles copiaram uns dos outros por 12 séculos. Eu fico imaginando um frei, um cônego, um religioso num mosteiro, num convento, num monastério, no meio do nada, lá pelo século X aproximadamente, meio tchuco de vinho, copiando um trecho. Ele diria, mas isso aqui tá meio sem graça, vou dar mais uma emoção nesse pedacinho aqui. E ainda tem gente que toma o texto da Bíblia ao pé da letra. Faça-me o favor, né? Foi só com a prensa de Johannes Gutenberg que foi possível imprimir muitas cópias do mesmo texto rapidamente, em série. E o livro que o Gutenberg escolheu para iniciar sua produção em série foi a Bíblia, claro, até pelo sucesso comercial. Atualmente existem 48 cópias da Bíblia de Gutenberg, embora nem todas, claro, estejam completas. Algumas são apenas fragmentos do que foi impresso lá no século XV. Mas o fato é que a partir dali, o texto bíblico ganhou a fixidez do texto escrito e não foi mais possível modificá-lo. Nesse sentido, a Bíblia não passa de uma Wikipédia da Idade Média. Para muitos, a Bíblia é um texto sagrado, para outros, não. Para nós, os antropólogos, ela não passa de uma rica fonte de pesquisa. Para os historiadores, ela pode sim ser uma fonte documental ou então ela mesma pode ser considerada um fenômeno histórico.